Nas primeiras décadas do século passado, descendentes de alemães que viviam no interior de Pelotas migraram para a região fronteira sul do estado do Rio Grande do Sul, hoje região de Ulha Negra, com o objetivo de trabalharem em novas terras. Esses descendentes de alemães migraram em busca de progresso e de melhores condições de vida. Migraram também levando em seus corações a fé cristã e o desejo de viver e testemunhar esta fé. Na época, a atual região da Ulha Negra era conhecida como Rio Negro e proporcionava para muitas famílias a esperança de uma vida melhor. Nos primeiros anos da década de 40, logo após a chegada dos imigrantes, houve um grande desejo e anseio de algumas famílias em receber auxílio espiritual contínuo. Eram famílias luteranas, naturais da comunidade de Santa Coleta, nossa comunidade mãe. Algumas destas famílias estiveram profundamente envolvidas no trabalho da nova comunidade e paróquia: família Schneider, família Felberg, família Miller, família Leitzke, família Pribe, família Furman e família Waldon. Meu nome é Lili Emília Felberg, tenho 90 anos. Meus pais eram Carlos Felberg e Marta Schneider Felberg, e os avós eram Carlos Schneider e Albertina Nürnberg Schneider. Nasci em Santa Coleta e eu vim com meus pais para cá. E com minhas irmãs, era a Hildegard, a Esther e a Irma. Meus avós já estavam aqui, aqueles queriam tanto que nós também vinhamos para cá. E com o tempo nós viemos, e primeiro moramos na igrejinha. A igrejinha estava no pátio do tio Emílio, e lá nós morávamos, e depois fomos morar no galpão do tio Emílio, até que nós fizemos a nossa casa ali, os tios ajudaram a fazer, e assim fomos progredindo, trabalhando bastante, e sempre servindo muito à igreja. Os tios eram todos membros, e foi crescendo. Quando nós viemos aqui, a nossa igrejinha estava no pátio do tio Emílio. Depois, anos depois, foram levando para o local. Aí o vô e a avó deram o terreno para construir a igreja ali. Muitos anos. Eu me confirmei com a Gertrude, do tio Germano, e a Esther, do tio Carlos, e a Ilga, do tio Germano. Eu quero que sempre a igreja luterana aqui segue fiel e mais jovens crescem e permanecem fiel à igreja para sempre existir a igreja luterana aqui. Então eu vou falar um pouco do início da igreja lá. Erna Furman Milke. Filha? De Guilherme Furman e Lisa Naiske Furman. Idade? 88 anos. Era uma dificuldade, tanto para os membros como para o pastor. Porque tinha dificuldade de ônibus e condução, essas coisas. Aí vinha de trem, levava quase um dia ir para Pelotas. E lá ele vinha de trem, e aí esperavam ele aqui na Ulha, buscavam de carroça de novo. Aí os primeiros cultos tiveram lá no
Carlos Schneider e Emílio Schneider, não é? Aí depois eles conseguiram o azetário de campo com eles e aí construíram uma capelinha bem pequena. Depois ainda aumentaram um pouco aquela velha que quando tinha as filhas iam crescendo, não é? Levaram muitos anos para construir essa igreja que tem hoje. E a primeira casa pastoral, quem morou nela? O Balduino Krebs. Ele morou na primeira casa pastoral. É. Conta um pouco para nós como é que foi a época que a senhora plantou, teve que plantar os primeiros eucaliptos. Era uma campanha, como é que foi aquilo? Não, aquilo... Então, as mudas foram compradas por comunidade, não é? Uhum. Então, os pais sempre tinham muito serviço, então nossa turminha inventou a plantar e deu certo. Os eucaliptos estão lá hoje ainda. Uhum. Não os mesmos, talvez, mas... Porque eles eram todos unidos, não é? Então, tinha muita coisa para fazer. E o meu pai não era muito... Então, ele ajudava em serviço, não podia ajudar muito em comprar as coisas. Ele fazia... Eu acho que ele teve quase um mês ajudando de servente e de tudo. A linha também, o pai ajudou muito, não é? Lá teve culto, muitos anos naquela capelinha. E aí deu para eles muito unidos e cada vez melhorava mais as coisas, então eles começaram. Mas também custou para eles terminarem a igreja. No início foi muito difícil para todos os membros e, como eu falei antes do pastor também. Os cultos tinha bastante gente e eu estou esperando que cada vez cresça mais. Os jovens se unem e ajudam também e participam dos cultos e a igreja cresce cada vez mais. Atendendo a pedidos dessas famílias, o pastor Benjamin Flor foi então encaminhado para dar então o primeiro atendimento espiritual neste início de trabalho para o reino de Deus. Então, com o apoio da área de missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, foi fundada no dia 27 de setembro de 1942 a primeira comunidade evangélica luterana na região fronteira sul do estado. 1 ano e 5 meses após a fundação, em fevereiro de 1944, foi então encaminhado o primeiro pastor residente da comunidade Emanuel, o pastor Balduino Krebs, que deu a sequência ao trabalho inicial, concentrando também os seus esforços no ensino escolar desta região. Neste primeiro momento de trabalho da comunidade Emanuel, o pastor Krebs e seus congregados realizaram muitas coisas, como a construção da primeira igreja, primeira escola e a primeira casa pastoral. Aproximadamente 7 anos, o pastor Krebs forneceu o alimento espiritual da palavra de Deus para que a jovem comunidade Emanuel pudesse crescer e desenvolver na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A partir dos anos de 1956 até 1978, vários outros pastores estagiários trabalharam pelo reino de Deus na comunidade Emanuel. Pastor Lindolfo Pitti, reverendo Joane Gedrati, da comunidade de Pelotas, pastor Harry Horley, que foi o responsável pelo início da missão da Igreja Evangélica Luterana na cidade de Bagé, e os estagiários Egon Jagnon e Leonardo Neitzel. Eu sou a Esther Felberg. Os meus pais foram uns dos fundadores. Os primeiros foi o avô e a avó, Carlos Schneider e Albertina Nuremberg. Mas aí depois seguiram uns tios, tio Germano, tio Carlos, o pai, a mãe, e assim foi seguindo. No início da Emanuel foi um pastor de Pelotas que veio dar uns cultos
talvez de mês em mês. Depois o primeiro pastor que foi morador lá foi o pastor Balduino Krebs. E lá era quase todos os parentes da mãe e do pai, do Carlos Felber, da Marta, que eu sou filha deles. O primeiro nosso pastor, o Balduino Krebs, que me confirmou. E no fim o pastor Piet nos casou. Também eu casei na Emanuel. E assim fui membra muitos anos. Depois de casada, eu fui para a Trindade e lá eu estou uns 66, 67 anos. A igrejinha era uma capelinha de madeira. Eu comecei o meu colégio ali, fui confirmada lá e também fui casada lá. Eu agora tenho 87 anos e lá na volta tudo era membros da igreja de lá. Era muita gente, eram os tios, eram amigos. Passado as primeiras décadas de trabalho e missão, com o crescimento abençoado por Deus, a comunidade Emanuel começa a pensar na construção de um novo templo, pois a antiga capela de madeira, usada também como escola, não era mais suficiente para acolher o aumento do número de membros e visitantes. Nesta sessão extraordinária de 28 de maio de 1966, o primeiro ponto tratado foi a coleta de ofertas da campanha do trigo, que foram destinadas para a construção da nova igreja. Muitos membros contribuíram para este projeto. E com a graça e a bênção do Senhor, algum tempo depois foi iniciada a construção do novo templo, que foi oficialmente inaugurado no dia 28 de março de 1971. Algum tempo depois, no ano de 1979, a comunidade Emanuel, que a partir deste ano passa a formar uma nova paróquia juntamente com as suas congregações filhas, começa a ser atendido novamente por um pastor residente, o reverendo Romualdo Rassi. O pastor Romualdo passa a residir na nova casa pastoral, que tem suas chaves entregues pelo responsável da obra, senhor Helmut Rigg, ao presidente da congregação, senhor Arno Hartwig. Mais tarde, em 1984, o pastor Romualdo também teve a honra de participar da instalação do seu irmão na congregação Emanuel, pastor Romeu, que passou então a ser o novo pastor da paróquia, pregando o evangelho e atendendo a Emanuel por aproximadamente 5 anos. Após esse tempo, também trabalham pela obra do Senhor nesta igreja os pastores Alceu Figur, Paulo Cook, Valdir Dreyer, Alistair Piper, Wilson Wemer, Jefferson Minikel, e atualmente pastor Márcio Roberto Norenberg, instalado oficialmente na comunidade Emanuel desde 24 de setembro de 2017. Durante todos estes anos da comunidade Emanuel, para trabalhar em conjunto com os pastores, o Espírito Santo chamou e iluminou e capacitou muitos líderes e presidentes de diretoria para conduzir o trabalho de administração da Igreja do Senhor. Desde a fundação da comunidade, já se passaram 80 anos. 80 anos de lutas, desafios, alegrias, vitórias e muito trabalho.
E é com imensa alegria e gratidão que hoje louvamos e agradecemos a Deus pelos pastores e lideranças que por esta comunidade passaram, pelos seus fundadores e membros que tanto colaboraram e pelos que ainda hoje colaboram para a Congregação Evangélica Luterana Emanuel pudessem chegar aos 80 anos de trabalho pelo Reino de Deus, levando Cristo para todos, na cidade de Hulha Negra e região da Campanha Gaúcha. Louvemos e agradecemos a Deus, enfim, por todos nós hoje, líderes e membros. Pois somos hoje os frutos de uma semente plantada no passado, que persistirá e permanecerá até a eternidade. Porque o Senhor é Deus, Ele foi quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, 3-5. 80 anos de bênçãos e cuidados do Senhor. Parabéns, feliz aniversário, comunidade Emanuel.